Foram 5 dias de horror para um casal de adolescentes. Raptados enquanto acampavam num fim de semana tranquilo em Embu-Guaçu, São Paulo, Felipe Café, de 19 anos, foi assassinado com um tiro na nuca logo no primeiro dia. Já Liana Friedenbach, de 16 anos, foi mantida em cativeiro por dias, estuprada repetidas vezes e, depois de 5 dias de tortura, assassinada não com uma, nem 2, nem 3, mas com 15 facadas. O líder do grupo que cometeu a barbárie agiu com extrema frieza, exibiu a vítima como um troféu aos comparsas e confessou tudo com detalhes à polícia, sem demonstrar qualquer remorso. Mas havia um detalhe: ele tinha apenas 16 anos. E pelas leis brasileiras, o assassino, estuprador, torturador e líder da quadrilha não poderia ir para uma prisão. É hora de entender como a repercussão do caso Champinha trouxe à tona um dos maiores debates jurídicos e sociais que enfrentamos: a questão da maioridade penal no Brasil. Liana tinha 16 anos. Felipe, 19. A princesa de um pai e o guerreiro do outro trocavam cartas apaixonadas. Fê, meu amor por você é eterno. Tô morrendo de saudades. Te amo muito. Te amo muito. Mas tanto Ari quanto o Reinaldo descobriram que até o que parece eterno, de repente, pode acabar. Que estão desaparecidos desde o último final de semana. O caso de Liana Friedenbach e Felipe Café, além de ser uma tragédia acompanhada por todo o Brasil, acabou se tornando um ponto de ruptura na forma como a sociedade brasileira olhava para sua própria legislação penal. Por ser menor de 18 anos, o líder do grupo criminoso que raptou e assassinou o casal, Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha, é considerado inimputável pelo Código Penal brasileiro. Perante a lei, mesmo tendo cometido atrocidades, ele não cometeu um crime, mas sim um ato infracional, não podendo ser julgado pelos tribunais comuns, nem enviado para um estabelecimento prisional regular. O seu destino foi a Fundação Casa, o sistema de internamento de menores do estado de São Paulo. E a pena era de apenas 3 anos, independentemente da atrocidade cometida, por determinação da legislação vigente, sustentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. 3 anos de medida socioeducativa por rapto, estupros repetidos e 2 homicídios cruéis. A disparidade entre a dor das vítimas e a resposta do Estado gerou uma crise institucional. Para muitos críticos e especialistas, o modelo parecia focar mais em proteger o agressor do que puni-lo pelos seus atos. A percepção de impunidade trouxe novamente à tona uma discussão que divide o país até hoje: a redução da maioridade penal. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990 no Brasil. O ECA foi erguido sobre a doutrina da proteção integral, partindo do princípio de que os menores de 18 anos são indivíduos em condição peculiar de desenvolvimento. O propósito do Estatuto não é punir, e sim ressocializar e educar. A premissa jurídica era de que o jovem que comete um crime é, antes de tudo, uma vítima das falhas da sociedade em garantir os seus direitos. Isso se conecta ao pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que defendia a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Essa visão influenciou fortemente a criminologia moderna e está na base do ECA. A partir dela, o menor infrator deixa de ser visto como alguém que fez uma escolha consciente pelo mal, e a responsabilidade por seus próprios atos violentos passa a ser dividida ou até transferida para a sociedade. Contudo, o que acontece quando a teoria acadêmica colide com a realidade de criminosos de alta periculosidade? Quando o prazo máximo de 3 anos de internação de Champinha estava prestes a expirar, o Estado brasileiro viu-se num beco sem saída. A sua libertação era encarada como um risco iminente à sociedade, dadas as avaliações do seu perfil psicológico. Diante desse impasse inédito, o Ministério Público e o Poder Judiciário recorreram ao instrumento do Código Civil, a interdição. Psiquiatras atestaram que ele tinha transtorno de personalidade antissocial e leve déficit cognitivo, tornando-o incapaz de conviver em sociedade.
Como resultado dessa avaliação, ele foi transferido para a Unidade Experimental de Saúde, um local criado praticamente sob medida pelo governo paulista para o manter isolado, com caráter de tratamento, após o término da sua medida socioeducativa. A interdição civil de Champinha resolveu uma urgência, mas expôs os problemas do modelo vigente. Se a legislação fosse aplicada de forma estrita, a sociedade veria um criminoso de altíssima periculosidade ser reintegrado ao convívio público aos 19 anos de idade. A Unidade de Saúde Experimental demandou ainda um investimento de R$ 2,5 milhões em sua construção. O projeto foi dimensionado para comportar até 40 pessoas, visando oferecer o suporte necessário dentro de sua proposta assistencial. Em termos de manutenção, o Estado registrava em 2017 um gasto mensal de aproximadamente R$ 65 mil para custear a permanência de Champinha. Atualmente, com 39 anos, ele está internado na unidade há cerca de 23 anos. Hoje, em 2026, corrigindo pela inflação e com o local abrigando só 5 internos, o custo estimado para manter essa estrutura pode ultrapassar a marca dos R$ 100 mil mensais, uma despesa que é bancada pelo pagador de impostos. O resgate da história é o compromisso da Brasil Paralelo com você. Investigamos as raízes das leis e das instituições brasileiras para que você possa entender o presente com clareza. Aproveite a Semana do Consumidor. Garanta agora até 50% de desconto e tenha acesso imediato a todo o catálogo da Brasil Paralelo e a nossa nova produção Impunidade: as consequências da lei da maioridade penal no Brasil. Clique no link da descrição ou acesse pelo QR Code na tela. Mais de 2 décadas após o caso Champinha, o debate sobre a idade de responsabilidade penal avança e recua nas comissões do Congresso Nacional, esbarrando frequentemente em conveniências políticas e trincheiras ideológicas. Recentemente, no início de março de 2026, o tema voltou ao centro do debate público. A Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto base da PEC da Segurança Pública, uma proposta ambiciosa para integrar o combate ao crime organizado através da criação de um Sistema Único de Segurança. No entanto, um detalhe chamou a atenção. O trecho que previa um referendo popular para a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, destinados a crimes com violência grave, foi retirado do texto. A base do governo e parte dos parlamentares orquestraram esta remoção argumentando que a discussão sobre a idade penal contaminaria o debate principal, transferindo a responsabilidade de decidir sobre a matéria para uma ocasião futura e incerta. Com isto, o apelo constante de alguns governadores e de uma grande parcela da população por leis mais punitivas contra menores que cometem atrocidades foi, mais uma vez, silenciado nos gabinetes de Brasília. Enquanto o projeto avança para análise no Senado, a sensação que domina as famílias das vítimas é a de que a justiça tarda e com frequência falha, por opção deliberada do legislador. Nos sobra o questionamento: a lei foi desenhada para proteger a inocência da juventude ou virou um escudo para blindar a brutalidade que não escolhe idade? E para dar luz a esse tema com a seriedade que o assunto exige, que nós produzimos o nosso mais novo documentário. Impunidade. A nova produção original da Brasil Paralelo que revela e explica as consequências da maioridade penal no Brasil. Aproveite a oferta da Semana do Consumidor. Toque no link deste vídeo e libere seu acesso. Nós contamos com você.